Olá, tudo bem? Sou o professor Cid Marques. Estamos aqui para falar hoje sobre o nosso programa, nosso projeto de informática de A a Z. Nós da equipe de informática do Alphacom estamos desenvolvendo um projeto onde a gente vai falar cada vídeo rápido sobre uma letra, um tópico que se relaciona com essa letra, o alfabeto inteiro, toda semana um vídeo novo para você, ok? Hoje eu vou estar falando sobre a letra B, que a gente escolheu o tema a ser falado sobre isso, que é boot. Esse termo boot é um termo bastante utilizado na informática, onde você acaba falando sobre a inicialização, sobre o começo de tudo no computador. Quando você liga o computador, você inunda ele de energia, de eletricidade, fazendo com que circule toda essa energia no computador, só que o computador físico sozinho ele não consegue dar a inicialização do sistema. Por quê? Todos os arquivos do sistema operacional normalmente ficam guardados dentro do HD e ele não tem um princípio básico de buscar esses arquivos lá no HD. Ele precisa ter um outro programa que faça isso, tá? Então a gente vai falar sobre o boot hoje, que é o sistema de inicialização. Então, olha como que a gente tem que avaliar. A memória ROM do computador, essa memória ela tem o termo ROM, porque significa Read Only Memory, uma memória somente de leitura. Dentro dela fica no encapsulamento direto na placa, são vários tipos de encapsulamento, hoje não vale a pena a gente ficar falando sobre isso, mas é um encapsulamento, é um tipo de chip que fica na placa e ele guarda um programa. Esse programa, como ele vem gravado de fábrica, a gente costuma falar que ele é um firmware. Olha o termo que toda hora aparece em prova, tá? Firmware é o software que veio gravado de fábrica, que ele tem a função de inicializar o computador. Inicializar significa bootar, ou seja, fazer a inicialização do seu computador. O termo boot tem uma história engraçada, né? Um dia, se a gente tiver oportunidade, mas ele está relacionado com o termo bootstrap, que significa se levantar pelas suas próprias botas, ou seja, uma história que tem muito lá do passado sobre uma coisa que não vale a pena a gente discutir aqui, mas levantar sozinho, carregar sozinho, essa é a ideia do sistema operacional. Quando você liga o computador, você faz com que ele carregue. E a memória ROM, ela faz o seguinte, ela traz esse software que ele tem 3 etapas, tá? Significa BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, ou Basic Input Output System. Esse sistema básico de entrada e saída, que é uma das partes do software que fica lá na memória ROM, ele faz o quê? Ele identifica todos os componentes do seu dispositivo. Então ele vai verificar se tem memória, se tem placa, se tem processador, se tem teclado, se tem mouse, independente do componente, ele vai identificar todos eles. A partir daí, ele tem que dar o próximo passo, que significa o quê? No próximo passo, testar os componentes. Alguns desses componentes são componentes obrigatórios, como por exemplo, a placa-mãe do computador, a memória RAM do computador, o processador, são componentes obrigatórios. Se um deles não estiver funcionando perfeitamente, o computador para aí mesmo, ele nem dá sequência na inicialização. Agora, se esses componentes estão ok, por exemplo, se o teclado, se o mouse, se o monitor não estiver funcionando, pode até ser que ele rola, porque ele não faz diferença para o equipamento, ele é ruim para a gente, usuário, tá? Mas ele vai fazer o teste. E esse teste é feito a partir do POST, Power On Self-Test, ou seja, testar os equipamentos identificados pela BIOS, certo? Esses 2 itens que ficam dentro da memória ROM, eles são considerados somente leitura, ou seja, você não tem acesso a essas informações, você não pode alterar, você não pode modificar e mesmo que você desligue o computador, isso não é perdido. Já a terceira etapa, que é o setup, ele significa configurar o computador, fazer com que o computador funcione de acordo com a sua necessidade. Então é lá que você vai entrar e aí já muda a nossa história, né? Quando você fala entrar, significa ele já não é mais somente leitura. O setup permite que você determine como é que o computador vai funcionar. Onde é, por exemplo, que o sistema operacional está guardado. Se ele está guardado num HD, se ele está guardado num pendrive, se ele está guardado num CD, ou se ele não tem sistema operacional, ele precisa buscar na rede isso. Então é no setup, na configuração, que você vai determinar o funcionamento dele. Só que o setup só vai funcionar depois das duas primeiras etapas, que é o BIOS e o POST. Quando o setup configurado ele executa, automaticamente ele dá o start. Ele fala, olha, a partir de agora eu quero que o sistema operacional que está guardado em tal lugar comece a executar. Aí ele vai para a inicialização do sistema operacional.
Essa inicialização ele faz o quê? A leitura. Agora você tem que imaginar que todos os arquivos estão guardados dentro do HD ou de um disco fixo do seu computador e ele vai fazer a leitura e isso daí, como o próprio termo diz, bootar-se, levantar, significa que ele vai fazer o carregamento. E aí esses arquivos não podem mais ficar guardados somente dentro do HD. Eles têm que estar carregados e prontos para que o usuário possa utilizá-los. E onde que ele é colocado quando é feito isso? Dentro da memória RAM. Então você percebe que é um processo onde você liga o computador, inunda o computador de energia. Essa energia ela vai passar por todas as etapas dentro da placa-mãe gerenciada e aí ela vai fazer o quê? Passa pela memória ROM. BIOS, identificação de todos os componentes. POST, teste de todos os componentes. Setup, verificação de como que o computador tem que funcionar. Depois ele parte para a inicialização do sistema, carrega todos os arquivos e coloca na memória ROM, na memória RAM, e a partir daí o seu computador está pronto para que você possa trabalhar. Aí encerra o trabalho daquilo que a gente chama de boot, tá certo? A inicialização, ela vai até o momento onde o computador está pronto com a área de trabalho, por exemplo, do Windows, na sua tela para que você possa começar a trabalhar, tá certo? Então, fica aqui explicado para você o que é o termo boot, que está relacionado à inicialização do sistema. Esse é o primeiro tema que eu, professor Cid Marques, estou passando para vocês. Eu toda semana vou estar fazendo um novo vídeo, cada professor da nossa equipe de informática vai estar fazendo um novo vídeo dentro do nosso projeto de informática de A a Z. Eu espero que você acompanhe todos eles, espero você lá, tá bom? Um abraço, até a próxima.